Olá, aqui é o professor Gidalt. Hoje eu quero falar sobre um tema muito intrigante que é a fé e a cidadania. A primeira pergunta que eu faço é: a experiência religiosa tem impacto na política? A experiência religiosa tem impacto na vida pública? Ou ela diz respeito somente à vida do indivíduo, daquele sujeito, daquela pessoa que crê em Deus? Bem, algo que nós precisamos reconhecer em primeiro lugar. Tudo que envolve a fé está relacionado também à nossa visão de mundo. E a visão de mundo impacta nas nossas decisões. As decisões no âmbito privado e também as decisões no âmbito público. Durante a história, nós percebemos várias circunstâncias em que as instituições religiosas, as lideranças religiosas estavam comprometidas com aqueles que tinham o poder econômico e o poder político. Isso aconteceu na maior parte da história da humanidade. Nós temos desde o mundo antigo, reis e sacerdotes trabalhando juntos, nos impérios babilônicos, no Império Egípcio, também temos isso no próprio Reino de Israel. Só que, em se tratando do Reino de Israel, é algo interessante. Muitas vezes, quando o sacerdote não estava cumprindo a sua missão diante de Deus, Deus levantava profetas. E a missão do profeta era lembrar aos governantes que eles não estavam fazendo aquilo que Deus desejava. Nós temos, então, uma fé, um registro muito claro lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que a experiência com Deus traz um impacto muito grande. Pode trazer pela ação ou pela omissão. Por exemplo, aquele que tem um compromisso com Deus e que sabe que a palavra de Deus fala que nós devemos acolher o órfão e a viúva. Quem são o órfão e a viúva? São aqueles lá no mundo do Antigo Testamento que, na estrutura das tribos, não tinham quem pudesse protegê-los. Uma pessoa órfã, sem pai, sem mãe, sem família, uma criança, ou uma mulher viúva, naquela época, estavam em uma situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, política, tudo. Eram vulneráveis. E aí fica muito claro o mandado de Deus, a ordenança de que todos da tribo deveriam se sentir responsáveis por aqueles que eram vulneráveis, o órfão e a viúva. Veja, isso não significa que aquela viúva não deveria cumprir os seus deveres, que ela não deveria se esforçar para também ser útil, para contribuir para o próprio sustento e para abençoar outras pessoas da tribo. Não significa isso. Não significa um tipo de paternalismo que vai deixar as pessoas para sempre somente recebendo donativos. Não é isso. Mas significa que a palavra de Deus nos ensina que no momento que a tribo, que o clã, que a sociedade, no momento que a nação tem grupos específicos que vivem em situação de vulnerabilidade social, há sim uma responsabilidade sobre toda a tribo, sobre toda a sociedade, por essas pessoas. Deve haver um sistema, deve haver uma maneira de amparar essas pessoas. Como isso deve ser hoje em dia, não vou entrar no mérito da discussão agora, tá bom? Acho que políticas sociais existem diversas maneiras de você aplicar, de você desenvolver essas políticas. Não é esse o foco da discussão. O foco aqui é a minha fé, a sua fé, ela sim vai ter um impacto sobre a vida da sociedade. Você pode estar vendo hoje uma série de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e não toma nenhuma atitude. Quando você não toma nenhuma atitude, nem mesmo para ajudar, sabe? Eu estou falando de caridade, mas não somente de caridade. Eu estou falando também de políticas públicas de redistribuição de renda, políticas públicas de proteção a essas pessoas que são vulneráveis.
Quando você enxerga isso, mas não se envolve, não omite nem sequer uma opinião sobre o assunto defendendo essas pessoas, quando você só se omite diante das Escrituras, você peca. Ai, professor, está falando de pecado? É porque eu estou falando hoje numa linguagem mais teológica. Eu não estou falando do ponto de vista sociológico, apesar de que a sociologia me ajuda a compreender tanto lá a história do povo de Deus no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e atualmente. Né? Você pode fazer recurso, fazer uso das ciências humanas para compreender a sociedade, mas na hora de interpretá-la teologicamente, você tem que usar a teologia e as escrituras. A fé e a cidadania devem andar de mãos dadas. Mas você precisa, e eu preciso, romper esse individualismo, essa ruptura que existe hoje, que nos impede de sairmos do nosso umbigo, vivermos uma experiência de fé que não é somente pessoal, mas ela, a partir do pessoal, também impacta a dimensão pública. E aí, qual é o impacto? Como que nós vamos saber o impacto da fé cristã na sociedade? Vai depender, inclusive, da sua forma de interpretar as Escrituras, vai depender da maneira como você lê o texto bíblico. O meu sonho, a minha esperança, é que nós façamos uma leitura sincera, uma leitura liberta de amarras ideológicas. Nós precisamos deixar o texto falar. O texto precisa dizer. Não dá simplesmente para nós forçarmos algo sobre o texto. Por exemplo, no Mar Vermelho, todo o empenho de Deus na libertação do povo de Israel do Egito. Há todo um empenho. Existem sinais, prodígios que são realizados ali. E muitas pessoas param para discutir se os sinais eram ou não eram extraordinários, miraculosos. Essa é uma discussão estéril, não leva a lugar nenhum. A minha pergunta é: por que Deus desejaria mover os céus 10 pragas? Por que Deus desejaria abrir um mar vermelho? O que faria Deus agir de modo tão impactante na vida da humanidade? Essa é a pergunta, porque é isso que a narrativa bíblica nos traz. A resposta é: Deus se compadeceu do seu povo que sofria por questões trabalhistas, eles eram escravos, sofria por questões econômicas, passavam necessidade financeira, passavam necessidade do seu alimento, sofria porque não eram livres politicamente, não podiam discutir livremente e decidir sobre a sua vida. Eles sofriam. E Deus ouviu esse sofrimento. E é por isso que eu acredito que hoje a fé cristã deva também se envolver no espaço público. Não para usar a dimensão pública para impor os seus dogmas religiosos. A fé em Deus e a experiência com Deus deve ser algo da adesão, da liberdade de cada cidadão. Agora, eu, quando cristão e atuo na sociedade, devo temperar essa sociedade com os valores, com os pressupostos éticos, morais da experiência religiosa que eu tenho. Quando eu penso em políticas públicas, eu me lembro de um Jesus que era de misericórdia, de cuidado, de amparo. Um Jesus de Lucas capítulo 4 que veio acolher o pobre, trazer libertação, não somente interior, mas também exterior. Isso pode se manifestar em políticas públicas, isso pode se manifestar por meio da caridade de diversas maneiras. O fato é, se você afirma que é cristão e não entendeu ainda os valores que Cristo tem para a sociedade, então eu faço um pedido. Retome a leitura do texto bíblico, tenha suas próprias descobertas. Eu acho que você não precisa de mim aqui para dizer o que você tem que crer. Quando você tem acesso direto ao texto, vá ao texto bíblico, releia, veja o que está lá. Deixe que as Escrituras iluminem o teu caminhar e o teu testemunho social e político. Fé e cidadania. Esse é o convite que eu faço para você. Um abraço.